Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você também que está assistindo a gente pela TV UFMA no Maranhão. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso programa. Hoje, quarta-feira, dia de não super quarta, mas de quarta-feira de decisão do Copom, porque a gente vai ter a segunda parte de decisão de política monetária agora aqui no Brasil. Então a gente vai falar aí das expectativas para essa reunião que vai acontecer hoje à noite. Na verdade, ela já está acontecendo, mas ela vai terminar à noite e a gente vai conhecer a decisão de política monetária. A gente vai falar também de outros pontos importantes, vamos falar da cesta básica. Na esteira disso, a gente vai falar do arroz, que medidas podem ser tomadas ou vão ser tomadas aí para tentar segurar o preço do arroz devido aí à tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E vamos trazer aí outros pontos importantes aqui do nosso dia. Mas antes de tudo isso, eu vou dar boas-vindas para o André, que está de volta aqui com a gente no estúdio. André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom dia especial a São Luís, no Maranhão, lá e toda a região que está vendo a gente pela TV UFMA. Voltei aí, pelo menos agora presencial, consegui me recuperar aí plenamente. E hoje a gente vai falar aí da não é super quarta, né? É que a gente coloca isso na cabeça, mas da quarta-feira aí de Copom. Um Copom diferente, a gente vai explicar por quê, porque é um Copom que tem incerteza aí no radar, então a gente não sabe muito bem o que pode esperar. Mas também vamos falar da cesta básica, que a gente teve aí alguns resultados, vamos explicar para vocês o que aconteceram. E vamos falar também aí do caso aí do Rio Grande do Sul, o que pode acontecer aí por causa das enchentes em relação ao preço dos alimentos, né? Então vamos explicar tintim por tintim para vocês. Mas já vamos passar para a nossa agenda, porque a gente tem bastante coisa aí para falar hoje. E a agenda também está um pouco recheada, né, Débora? Exatamente, hoje a agenda está longa, ela está com muitas páginas aí, vocês vão ver. Isso porque a gente tem muitos balanços que saem aí no final do dia aqui no Brasil. Então a gente vai passar por eles, mas vamos trazer aí primeiro os pontos principais que aconteceram já no comecinho da manhã. Então a gente teve na Bélgica a divulgação do balanço da Embev, e aqui no Brasil, antes da abertura também da Ambev. Então, a gente tem aí, né, as duas empresas ligadas aí a bebidas alcoólicas, né, num geral, cervejas também, mas divulgando aí os seus balanços corporativos durante a manhã. Então, até o balanço da Embev surpreendeu bastante, ajudou, inclusive, a dar um fôlego para as bolsas europeias que estavam mais amoadas no começo da manhã. Isso porque também saiu lá na Europa a produção industrial alemã de março, então a gente vem falando das dificuldades que a produção industrial e o setor industrial na zona do euro, de uma forma geral, está enfrentando. Então, um dado aí bastante aguardado e que acabou também trazendo um sentimento ali mais cauteloso para o mercado europeu especificamente. A gente também teve 6 horas da manhã o dirigente do Banco Central Europeu participando ali de uma audiência no Parlamento Espanhol. Então, amanhã ficou mais voltada mesmo para esses dados que saíram na Europa, até porque lá os mercados começam mais cedinho. Aqui no Brasil, a gente teve IGPDI de abril e IPCS de maio da primeira quadricemana, até porque a gente não tem muitas semanas em maio. Então, aqui a gente teve as duas divulgações da FGV, ainda cedo, e o IBGE divulgou às 9 horas os dados de varejo restrito e ampliados. Eles aí tiveram um comportamento misto em relação ao que o mercado esperava, mas ficaram na média ali acima do que se esperava. Também saiu às 10 horas da manhã produção e vendas de veículos de abril aqui do Brasil. E nos Estados Unidos, um dado, até porque lá não vai sair muita coisa hoje, né? A gente tem os estoques no atacado saindo e os estoques de petróleo também sendo divulgados agora às 11h30. Depois disso, a gente não tem ali dados mais relevantes, pesados, saindo nos Estados Unidos. Então, para onde vão se voltar as atenções? Né? Vai para justamente dirigentes do Fed, é para lá que vai o foco. Então, ontem a gente teve o pronunciamento do dirigente do Fed de Minneapolis, já vou adiantar para vocês que ele foi bastante rígido, até estavam esperando ali que fosse um pronunciamento um pouco mais maleável, um pouco mais brando, mas ele foi rígido em relação à inflação e ao mercado de trabalho. Isso acabou jogando um pouco de areia no que o mercado estava esperando, que estava começando a ficar otimista em relação aos cortes de juros nos Estados Unidos. O presidente do Fed de Minneapolis ontem acabou com a graça. Então, hoje, o radar vai se voltar aí no final da manhã, né, para os dirigentes do Fed, justamente para buscar sinais
outros sinais além do que foram dados ontem, para ver para onde vai a política monetária dos Estados Unidos e ver se eles estão indo ali com os seus discursos e pronunciamentos na mesma direção. Depois a gente tem aí mais uma participação de dirigentes do Banco Central Europeu em eventos e na seguida a gente começa a ter ali, a gente tem ainda fluxo cambial hoje, né, para sair à tarde. Outra dirigente do Fed vai participar aí de um evento, então hoje a agenda dos Estados Unidos basicamente vai olhar para os dirigentes do Fed. Tá? A gente tem as divulgações ali acontecendo, mas os dirigentes do Fed devem ganhar mais peso justamente pelo que eu expliquei. 6h30 a gente tem a decisão do Copom, na verdade após as 6h30, porque isso pode se estender, até está ali um clima de indefinição em relação ao Copom e a gente vai falar isso. E depois do fechamento a gente começa a ter uma série de balanços aqui no Brasil. Então quem solta balanço hoje? 3R Petróleo, Arezzo, Banco do Brasil, Braskem e tem uma lista extensa, Cogna, Copel, Eletrobras, Energisa, Casas Bahia, Grupo Soma, Lojas Renner. Então a gente vê aí Minerva, MRV, Oi, enfim, uma série não vou ficar falando porque vocês estão vendo, mas tem SLC Agrícola, tem Ultrapar. Então a gente tem ali vários balanços sendo divulgados hoje. Isso pode também mexer ali com a expectativa para esses ativos, né? Na expectativa do resultado deles. E amanhã, dependendo de como a gente vê, né, como é que saírem esses resultados, eles vão afetar a abertura amanhã, porque todos eles aí saem depois do nosso fechamento. Então a gente tem na esteira, né, o mercado olhando para os resultados corporativos, mas o olhar também está muito voltado aqui no Brasil para a política monetária por conta da indefinição aí da reunião do Copom e o que vai sair de decisão por lá. Vamos agora começar o nosso giro pelo mundo, gente, e vamos colocar a notícia, né? Porque hoje é uma notícia, hoje é um dia aí que, pelo que deu para entender aqui de todos os mercados, é um dia misto, um dia de ajuste, aquele mercado bem preguiçoso, e aqui no Brasil não ia ser diferente, porque está todo mundo bem aflito, vamos dizer assim, sobre o que pode acontecer com o Copom hoje à noite. Hoje é aquele Copom diferente, faz muito tempo que a gente não tem um Copom como esse, né? Que é o Copom que a gente não faz a mínima ideia do que pode sair, né? Mas a gente explica isso um pouco mais depois, mas já explica o que está acontecendo aí no mundo, na Ásia, Débora, por que os mercados estão tão mistos lá, por exemplo? A gente tem os mercados asiáticos, eles subiram ali por alguns dias consecutivos, né? Eu venho trazendo aí, a gente inclusive teve feriados ali no meio do caminho, o mercado japonês ficou fechado em alguns dias, então a gente teve ali os mercados asiáticos subindo, né, ao longo da semana, principalmente depois de sexta-feira, e hoje eles estão sofrendo ajustes. O que é isso? A gente chega em um ponto ali de alta, que o mercado acredita que está na hora de começar a vender seus ativos para realizar ganho. Isso aconteceu hoje na Ásia, então a gente viu esse movimento já desde o comecinho da manhã de ajuste nas posições, então as pessoas começam ali a vender e se posicionar para outros detalhes vindouros aí. Então o que a gente também tem lá que acabou trazendo esse cenário? Também não é só aqui no Brasil e nos Estados Unidos que a gente está nesse momento, ou na Europa também, que a gente viu ali que tem balanço saindo, que estão saindo os resultados corporativos. Na Ásia também. E aí tem a expectativa por esses resultados, tem o ajuste de posição em relação ali às expectativas do mercado, se atingiu, por exemplo, uma máxima e está na hora de vender, ou se está ali na hora de ajustar alguma posição cambial, enfim, a gente tem um momento de ajustes também, porque a gente teve vários dias consecutivos de alta. Então, hoje as bolsas responderam a motivos diferentes. Algumas sofreram ajustes mais fortes, como foi o caso do Nikkei 225, que inclusive ficou fechado aí vários dias por conta de feriados, e do Xangai Composto, como a gente vai ver na abertura. Ele também teve um dia mais negativo por essas questões realmente de ajustes. A gente viu o Xangai Composto subindo vários dias seguidos depois da reunião lá da cúpula do governo chinês. Então, eles estão sofrendo ajustes, mas alguns mercados asiáticos, né? Então, se a gente pega outras bolsas, também reagiram a resultados corporativos e reagiram mais ali a fatores locais. E por isso a gente fala que as bolsas ficaram mistas, né? Porque elas não seguiram ali uma direção única em bloco. Cada uma delas acabou respondendo a um fator específico. No caso do Nikkei 225, a gente tem ali a volta do feriado, a gente tem o balde de água fria jogado ali em relação aos cortes de juros nos Estados Unidos, e a gente também tem ali fatores locais de resultados corporativos impactando o Nikkei. Então ele teve um dia mais negativo, liderou ali a queda na Ásia,
mas outras bolsas também caíram, como foi o caso do Xangai Composto. Vamos aqui para o Brasilzão, então, porque vamos começar já falando da cesta básica, que ela teve alta em 10 das 17 capitais brasileiras nesse mês, né? Que nem a gente estava falando, tá melhorando aos poucos, né? Primeiro foi 16 das 17, depois foi 14 das 17, agora são 10 das 17, né? Mas mesmo assim ainda temos um problema. E infelizmente essa aí é aquela notícia que a gente vai falar hoje, mas que o prazo de validade dela aí, por tudo que aconteceu no sul do país, ela basicamente é a notícia que saiu, mas a gente não serve para muita coisa, porque agora, a partir de sábado, mudou muita coisa, né? Porque se a gente pega aqui, por exemplo, vamos mostrar aqui o custo da cesta básica em cada uma das capitais, para vocês que estão de casa, para saber quanto que está custando a cesta básica na região que vocês moram, né? A de São Paulo subiu 1,18%, está custando R$ 822. Rio de Janeiro teve uma queda, 1,37%, subiu R$ 801. Florianópolis também teve queda, R$ 781, agora 1,22. Porto Alegre, queda, 775, com queda de 0,23. E as capitais do Nordeste foram todas as capitais do Nordeste e do Norte, elas se elevaram. A gente vê Fortaleza com uma elevação muito, muito alta, 7,76%, já está custando R$ 714. Belém aqui, Belém você teve essa alta aí de 2,9%, já custando R$ 681. Vamos pegar Natal 4,44%, custando R$ 632 agora. Então o que está acontecendo? A gente está tendo uma queda de preço de alimentos, uma alta do preço dos alimentos, perdão, gente, um pouco mais reduzida, né? Então está crescendo o preço dos alimentos, mas de uma forma um pouco menor. Então, e menos alimentos estão tendo preço crescente. A gente viu aí que agora os vilões desse momento é o tomate. Amanhã vou colocar um colar de tomates aí para mostrar a riqueza aí quando entrar no estúdio. Então o tomate está crescendo bastante, a gente tem o leite também crescendo bastante aí no seu preço aí, mas a gente já vê quedas importantes, né? Pelo menos via-se, né? Que, por exemplo, do arroz, do feijão, da batata, a batata subiu muito de preço aí, então a gente vê essas quedas importantes nos preços. Então a gente pode imaginar que pelo menos na inflação de abril, que vai sair essa semana, se eu não me engano sai dia 10, sai sexta-feira, né? O IPCA oficial vai sair na sexta-feira, a gente pode esperar que a inflação de alimentos ela vai atacar menos do que estava atacando antes. Então aquela previsão que a gente tinha feito, né, que os problemas climáticos iam acontecer até abril e você teria então uma melhora no preço dos alimentos a partir desse momento, estava se confirmando. Só que, como sempre, né, economista nasceu para errar nas suas previsões e infelizmente aconteceu uma catástrofe, né, que lá no Rio Grande do Sul, então a gente vai ter problemas nos preços dos alimentos, além, óbvio, né, que subir o preço do arroz é um negócio muito menor aí do que a gente pode pensar em toda a perda, tragédia humana, social, de casas e tudo mais que a gente teve no Rio Grande do Sul. Mas a gente está aqui também para falar um pouco dos impactos econômicos. A gente sabe aí que essa situação aí que a gente está vendo agora aí, que você tem mais alta no Nordeste, porque o Nordeste ainda teve um calor maior agora no mês de abril do que você teve aí nas capitais do sul e sudeste do país, o que fez com que alimentos in natura ficassem um pouco mais caros e aumentou mais o preço desses bens nessas capitais. Então essa análise toda aí já fica prejudicada e vai para o saco, né? Tanto que a gente tem agora, inclusive na próxima matéria, né, Débora, que o governo estuda importar arroz para você conseguir tentar evitar a inflação de alimentos, né? Exatamente, né? Uma medida aí, né, que pode ser tomada, né, uma alternativa para tentar frear, né, essa alta dos preços dos alimentos, que deve vir aí sim como consequência. Como a gente falou, uma consequência pequena perto de toda a tragédia, pequena assim, né? Pensando na magnitude da tragédia que a gente está enfrentando lá e tantos problemas ali acontecendo e problemas ali que mexem realmente com vidas, mas a gente tem aí a notícia falando, né, que pode ser uma medida para tentar frear
né, essa inflação de alimentos, que pode vir, inclusive, do arroz, que é um bem ali produzido no sul do país, e até na notícia aqui, na matéria embaixo, está sendo falado, né, que o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional de arroz, né? Então, essa medida vem para até tentar evitar que haja uma especulação em relação ao produto, né? Porque aí as pessoas já vão começar a imaginar que vai ter um prejuízo ali em relação à produção de arroz, e começa a especular e tentar subir o preço para repassar isso no final para o consumidor. Então, pode ser aí, né, uma medida adotada pelo governo para tentar segurar e frear essa inflação de alimentos. Não, é muito importante, até porque, que nem a gente está falando, não temos mais os estoques reguladores, é um negócio que ia demorar muito para a gente conseguir voltar a formar. A gente formou de milho um pouco, né, e está bem pequeno o nosso estoque regulador de milho, mas o milho não é o grande problema. O grande problema é o arroz, e a gente já estava com problemas ano passado e começo desse ano, a gente já estava com problemas na produção de arroz aí por causa das questões climáticas, né? Vamos lembrar que no sul choveu aí muito, tivemos enchentes e tragédias também. Desde o ano passado, já teve de novembro do ano passado, por exemplo, só para a gente relembrar um caso. Então, você tem então que a quantidade de oferta de arroz que a gente está tendo internamente na economia brasileira está baixa. E a gente não tem mais o estoque do governo para repor isso. Acabou, né? Acharam que era besteira, acharam que isso daí não importava, então zeramos os estoques durante o governo Temer e governo Bolsonaro, né? Isso daí sempre foi tratado como segunda mão e a gente precisa voltar a ter, só que não é do dia para a noite. Então, o que a gente vai precisar fazer? Importar esse arroz para servir como se fosse um estoque fictício, né? Então, a gente pega como se estivesse no nosso estoque, o governo vai lá e coloca no mercado para evitar um maior preço do arroz aí na mesa de vocês. Então, é essa a importância que a gente tem. Vamos falar do Copom, Débora? Porque está todo mundo esperando esse negócio hoje, né? Até depois de tudo que aconteceu no Sul, perdeu um pouco a relevância, né? Mas vamos lá falar aí que tem decisão hoje, né? A gente precisa, e a decisão está bem incerta, né? Então, está todo mundo nervoso, né? Exatamente, não se sabe para onde vai o Copom hoje. E a gente tinha, né, uma previsibilidade nos outros Copons, né? A gente tinha uma probabilidade altíssima ali daquele ritmo de 0,5 ponto percentual a continuar acontecendo nas reuniões. Na última reunião, então na reunião anterior, o que teve ali de sinalização para a reunião dessa semana? Que a gente ia ter mais um corte de 0,5%, e que os próximos poderiam ali ser revistos, serem revisados e poderiam até... E aí não se falou em magnitude, mas o mercado começou a esperar que pudesse ser ali de 0,25 ou que pudesse ter um espaço maior entre os cortes e que a taxa Selic terminal, que é aquela que vai terminar o ano, não ia ser ali a anteriormente prevista. E aí o que aconteceu? Foram saindo alguns dados ali ao longo do tempo e o Roberto Campos Neto inclusive falou ali em várias coletivas, não foi em uma só, que pode ser, né, que a gente já adiantasse, né, por mais que tenha tido aquela sinalização de corte de 0,5 ponto percentual, poderia acontecer já nessa reunião o corte de 0,25, e aí quando a gente teve aquela questão de mudança da meta para 2025 e 2026, mudança da meta fiscal aqui, tá? Aquele assunto que a gente adora, a meta do déficit, ser déficit zero em 2025 e diminuir o superávit de 2026, isso começou também a mudar ali um pouco a visão do mercado em relação à taxa Selic e começou inclusive uma pressão, a gente foi vendo ao longo das semanas, a distribuição ali, né, das expectativas para a taxa final do ano subirem, e aí agora isso já está aparecendo de fato ali no relatório Focus, mas a gente começa a ver uma pressão vinda tanto do Focus como ali das taxas futuras, de uma taxa final ali para esse ano e outros vencimentos também subindo, pressionando para um corte menor na taxa Selic já agora nessa reunião. E aí começou toda essa discussão, se seria 0,5 ponto, como foi sinalizado antes, ou seria 0,25 ponto percentual, como foi falado aí pelo Roberto Campos Neto em várias coletivas, que começou até a falar ali de pontos de política monetária e fiscal. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque quero manter a minha sanidade agora, mas a gente vê ali essa discussão voltando a acontecer. E pior,
né? Porque aí a parte ali de que espera 0,25 começou a crescer conforme o Copom foi se aproximando, e a gente começou a ter, inclusive, discussões que poderia ter não ter corte, né, nessa reunião. Então, está bem definido e isso está também ditando aí o ritmo do nosso mercado nessa manhã. Então já vamos aproveitar, já que estamos nessa indefinição toda, o nosso mercado deve estar bem assim, azedo, né? Vamos saber aí, ó. Nossa, o mercado andando assim, nem de lado, né? O mercado nem levantou da cama hoje, né, Débora? Tá muito perto do 0 a 0 e esse movimento era esperado, porque diante de uma indefinição em relação a juros, o mercado não vai tomar posições ali fortes. E num dia que saem tantos resultados, o mercado também vai manter ali um pouco mais de cautela. Então, a gente tem ali a nossa bolsa andando de lado, ali bem perto do 0 a 0, 0,01 negativa, e ela está nessa toada aí desde cedinho. Desde a abertura, a gente vê a bolsa nesse patamar aí, oscilando muito perto do zero. Em Nova York, a gente vê quedas aí um pouco maiores, porque hoje as treasuries de 10 anos, que vocês estão vendo aqui, são os rendimentos dos títulos de dívida com vencimento para 10 anos, voltaram a subir, na expectativa por aqueles dirigentes do Fed que vão falar hoje. Então, a gente tem ali essa expectativa, pela fala dos dirigentes do Fed, uma vez que ontem a gente já teve um balde de água fria. Então, o que o mercado está pensando? Será que hoje vão jogar areia de novo ali nas nossas expectativas e vão falar que tem que tomar mais cuidado, que talvez não tenha corte? O que será que vai ser falado? E isso acaba afetando as expectativas para os rendimentos de 10 anos que sobem. E o nosso DI futuro aqui, 2032... a gente vê ali uma alta de 0,79 também, inclusive maior do que as expectativas dos juros dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente tem a pressão vinda de fora, então a gente vê a pressão vinda dos Estados Unidos ali para pressionar os nossos juros para cima. Então, o nosso DI já está subindo por esse motivo, porque acaba respondendo ali. E a gente ainda tem a indefinição do Copom. Então, se acontecer realmente isso que foi ventilado, de não ter corte, a taxa Selic terminal desse ano vai ser menor e o mercado começa a esperar que nos próximos vencimentos também seja ali uma taxa maior. Desculpa, acho que eu falei menor, mas é maior, tá? Então, o corte vai ser menor e a taxa vai ser maior. E aí, a gente tem dois fatores pressionando os nossos juros, nossas expectativas por juros, a vinda do exterior e a vinda de dentro mesmo pela reunião do Copom. E mesmo o corte de 0,25 poderia ali ter uma mudança, ter uma mudança nessas expectativas de Selic de fim de ano, até porque se esperava só isso para a próxima reunião. Então, o DI futuro, ele está em alta também. O dólar sobe porque a nossa bolsa está muito instável hoje, está andando muito de lado, e a gente tem, adicionalmente, as treasuries dos Estados Unidos, então os rendimentos dos títulos de dívida lá subindo, isso faz com que o recurso saia do mercado emergente e vá buscar ganho lá fora. Então, um movimento bem esperado, o dólar subindo ali um pouco, mas não tanto, respondendo a esse movimento que vem de fora, mas também vem aí de uma bolsa muito instável e acompanhando, inclusive, numa magnitude um pouquinho maior, a alta do dólar frente aos pares. O petróleo Brent hoje não dá apoio para a nossa bolsa subir, nem o minério de ferro, porque os dois ficaram negativos. Na verdade, o petróleo opera negativo e o minério de ferro fechou também negativo na China. Então, um dia ali de indefinições em relação aí ao nosso mercado, por isso andamos de lado. Bolsas estadunidenses, aí, nova-iorquinas, também operam em queda, justamente esperando esses dirigentes do Fed falarem e também respondendo à alta dos juros das treasuries aí, de 10 anos que operam positivas hoje. Então, a gente vê um cenário aqui bem cauteloso, e um cenário que a gente está acompanhando desde manhãzinha, que as bolsas lá em Nova York, elas estavam bem definidas, elas estavam ali operando já no pré-mercado, nos futuros de Nova York, já operando ali muito perto do 0 a 0, como vocês estão vendo aí na tela de vocês. E a gente tem o petróleo Brent caindo, que também não ajuda o S&P 500, que tem um peso grande de energia, tem um peso grande ali de petróleo. Então, um dia de bastante indefinição, o mercado está morno, está andando bem aí de lado,
E a gente tem aí eu até peço desculpa aí para vocês, porque o Nikkei 225 está zerado justamente por conta da volta do feriado, mas eu já mostrei para vocês que ele caiu em 64. E o Xangai Compostos, eu não lembro se eu tinha falado que ele tinha caído junto com o Nikkei, mas aqui ele está positivo, tá? Então, esse é o cenário, tá, da nossa bolsa. Importante também ver que a nossa bolsa em dólar cai mais do que a bolsa aqui dentro, né? Então, enquanto a nossa bolsa aqui está operando bem perto do zero, a nossa bolsa negociada lá em Nova York está caindo mais, justamente aí acompanhando movimentos de Nova York. Hoje a gente está acompanhando o movimento de Nova York, né? Não era isso que o mercado queria, a gente acompanhasse o movimento de Nova York, olha aí ele acontecendo, mas numa magnitude muito menor. Ontem a gente subiu mais que Nova York, porque até eu estava falando aqui, o mercado jogou tanto peso para uma coisa que hoje ela já tá esvaindo ali, e hoje nossa bolsa está subindo, isso ontem, e subiu inclusive mais que Nova York. Então a preocupação do mercado às vezes é tão mesquinha, né, com um dia que a gente descolou de Nova York por um motivo trágico, aí a gente vê. Agora a gente está acompanhando aí no território negativo, mas estamos acompanhando Nova York. Dia de Copom é isso, né? Dia de Copom ninguém quer saber de nada, o mercado não faz nada, volatilidade baixa, é isso mesmo, né? Mas, Débora, tem um assunto importante aí, porque é amanhã, gente. Amanhã a gente tem Investidor Mestre 2.0, lançamento aí com a super aula que o Edu vai dar aí para vocês aí, ó, que é tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Então vocês vão ter aí uma atualização aí do nosso querido Investidor Mestre, que tanto eu quanto a Débora trabalhamos lá. Então, perdão, gente. Então, a gente já está bem familiarizado, a gente trabalha bastante, a gente sabe da grande qualidade que tem o Investidor Mestre. Se você quer, por exemplo, construir um portfólio seguro e rentável, saber quais são as melhores estratégias, as maiores armadilhas dos investimentos, as estratégias comprovadas para diversos mercados, você tem insights sobre economia global e seu impacto nos investimentos e técnicas para gerir risco e melhores rendimentos, esse é o local para você. Então, gente, vamos lá que amanhã o Edu vai fazer uma super aula aí para mostrar para vocês aí todo o conhecimento dele. A gente sabe que vale muito a pena, essa aula tá fantástica e a gente sabe como que o Edu trabalha bastante e como que o Edu opera bastante nisso aí. Então vale bem a pena. E a gente tem claro um vídeo aí com uma mensagem do Edu para vocês. Eu sei direitinho como é que funciona a tua vida com os investimentos. Mais de 20 anos trabalhando no mercado financeiro, conversando com um monte de gente. É o seguinte, um cara te fala que é melhor ter ação do que renda fixa. O outro te fala que é melhor ter o fundo de investimento que a caderneta de poupança. Um monte de gente fala um monte de coisa, você se sente inseguro e aí você trava e acaba não mudando onde o seu dinheiro está. E provavelmente está num lugar péssimo. Eu vou acabar com esse caos que é a sua vida financeira no dia 9 de maio, com uma aula que vai resolver todas essas inseguranças e te ensinar todo o básico que você precisa saber para poder começar de uma maneira segura e eficiente essa construção de patrimônio. 9 de maio, quinta-feira, às 8 horas da noite, de graça participar. Para você se inscrever, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Uma aula que vai fazer diferença na tua vida inteira. Então, gente, já se inscreve aqui no link aqui embaixo, não perca essa super aula, vai ser só amanhã, gente, lembrando, só amanhã é imperdível, né, Débora? Exatamente, não dá para esquecer, então já assinem aí o sininho, né, ativem o sininho para não deixarem de serem lembrados aí dessa aula que vai ser incrível aí do nosso Investidor Mestre que vem repaginado, então vem novidade por aí. Agora vocês ficam rolezeiros e rolezeiras com o Rolê ICL, com William De Luca e Guga Noblar. A gente volta amanhã, e lembrando que amanhã é quinta-feira, e teremos entrevista. Então, a gente volta amanhã na quinta, né, com um entrevistado muito especial aí para conversar com vocês. E a gente também vai passar pelos principais assuntos do dia. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. É amanhã, turma, a nossa aula, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde até quem não sabe nada de finanças, que morre de medo dessa história, vai poder aprender como lidar melhor com o dinheiro, lidar melhor com uma poupança, que não quer dizer caderneta de poupança. Eu te ensino isso na aula também. Pode te ajudar a construir patrimônio ao longo da vida. Se não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora, é de graça participar. Amanhã, 8 horas da noite no horário de Brasília.